Vamos começar a nossa segunda aula, parte A, do curso de Educação Financeira. Tá? O que nós vamos observar, né? Vamos analisar alguns conceitos básicos que a gente abordou nas aulas passadas. Esses conceitos que nós abordamos nas aulas anteriores ficaram assim, talvez um pouco sem ser detalhados, né? Então, hoje é dia 19/5/2020, então vamos começar. O primeiro conceito que eu vou abordar é o conceito de receita. A receita é o valor que é recebido, arrecadado ou obtido. Também pode ser o conjunto dos rendimentos de um estado, uma empresa, uma família e, é claro, de uma pessoa, né? Vamos ver um exemplo. Vamos imaginar um cidadão, o nome dele é Pedro, e o Pedro ele tem ele recebe alguns valores, né, durante um determinado período. Então ele teve um salário de 1.500, ele faz alguns serviços extras, então ele recebeu por esse serviço R$400 e ele vendeu uma bicicleta. E por essa bicicleta ele obteve R$700. Então, num determinado período de tempo, o Pedro ele conseguiu uma certa receita, que foi 1.500 mais 400 mais 700, que deu um total de R$2.600. Então, a receita é o total dos valores que o Pedro acabou obtendo num determinado período. A receita está intimamente vinculado ao conceito de renda. Tá? E o que seria a renda? A renda é o total das importâncias recebidas periodicamente por uma pessoa, ou empresa, ou família. Sempre analisamos a renda em relação ao tempo. Ou seja, eu só posso falar que obtive uma determinada renda em relação a uma semana, a um mês, ao semestre, ao ano, e assim vai. Tá? Então, esse tempo é definido como um intervalo de tempo que pode ser um dia, uma semana, um mês e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, vamos imaginar a seguinte situação. A mesma pessoa, o mesmo cidadão, o Pedro, vamos fazer uma análise de quanto ele recebeu em determinados meses do ano e qual foi o valor. Ou seja, eu estou definindo um período, um mês. Então, se a gente observar de janeiro até maio, o Pedro recebeu um valor de R$3.300. Por quê? Eu estipulei um período de 5 meses para fazer uma análise de qual foi a renda que o Pedro obteve. Renda está intimamente relacionado à receita. Tudo bem? Bom, vamos ver agora um terceiro conceito, que é o conceito de despesa. Tá? Despesa todo mundo está acostumado, né? São os gastos, é a ação de gastar. Gastar o quê? Dinheiro. Com algo específico, com coisas e objetos que foram consumidos. Então, uma coisa que toda pessoa faz é gastar, né? Então, também podemos gastar com contas, né? Qualquer pessoa que é o responsável por uma casa, ela gasta com luz, água, telefone, internet e assim vai, né? As despesas geralmente nunca acabam. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Despesas do Pedro. Então, ele gastou com luz, água, telefone, internet e alimentação. 55 com luz, 49 com água, 77 com telefone, 102 com internet e 370 com alimentação. Esse valor nós vamos somar e vamos ver qual foi a despesa total do Pedro, né? Então, Pedro, num determinado mês, com algumas despesas, deu um total de R$653. Tudo bem? E agora, vamos abordar o quarto conceito. O que seria saldo? É aquilo que sobra. É sempre lembrar que saldo é aquilo que sobrou. É o excedente. É a diferença entre a receita e a despesa. Tá? E a gente tem uma fórmula para calcular o saldo. Tudo bem? Ou seja, tem uma formulinha que vocês nunca devem esquecer. Como é que eu acho o saldo? O saldo ele vai ser a receita menos a despesa. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo, então. O que nós podemos imaginar, né? Vamos imaginar que no mês de março,
vamos imaginar que o Pedro ele teve uma receita de R$ 2.500. E aí ele teve uma despesa de R$ 1.800. Ou seja, o que sobrou? Não esqueçam que saldo é aquilo que sobrou. Então, sobrou R$ 700. E vamos terminando a nossa aula por aqui. Tudo bem?